Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse canal você vai sempre encontrar assuntos relacionados às ciências humanas, a linguagens também, porque às vezes eu falo de artes. E especialmente sociologia do cotidiano, antropologia do cotidiano. Hoje nós falaremos sobre a alta da gasolina, do diesel e do GLP, que é o gás de cozinha. Mas não será aquele videozinho murcho, onde você vai descobrir isso, tá alto por causa disso? Não, é um vídeo mais robusto. Então é preciso que você assista até o final para que você compreenda, até porque você é brasileiro e você precisa de ter muito conhecimento, porque ser brasileiro e ser topeira não dá mais, gente, não dá mais. O Brasil se encontra entre os 10 maiores produtores de petróleo. A Petrobras, a maior petrolífera do Brasil, foi fundada em 1953 por Getúlio Vargas. E a sua criação está ligada ao processo de desenvolvimento e industrialização brasileira. Foi um momento em que o Brasil deu uma crescida, muitas estatais foram criadas e dentre elas a Petrobras. E a história da Petrobras é marcada por vultuosos investimentos em pesquisa, desenvolvimento, incrementos tecnológicos e humanos também. A Petrobras foi pioneira na exploração de petróleo em águas profundas, muito profundas. Olha o tamanho da grandeza do que nós temos aqui no Brasil, né? Na atualidade, a Petrobras é uma empresa de capital misto, ou seja, tem ações, tem um grupo de acionistas que também são donos da Petrobras. E o governo brasileiro detém a maior parte dessas ações. Só que, nos últimos anos, as ações estatais na Petrobras têm diminuído, mas ainda tem muitas. Além disso, há um grande interesse por parte do governo e dos demais acionistas em privatizar a Petrobras. Aí é que está o problema, a privatização, o fatiamento da Petrobras. Isso não é bom, isso é horrível e isso é uma política neoliberal. Então é preciso destacar que a Petrobras é muito importante para o Brasil e a Petrobras está entre as principais geradoras de royalties para o país. Então é super importante sim. Então vamos conhecer melhor a Petrobras. Bora! Ela possui 11 refinarias. Por que 11? Não eram 13? Não, agora são 11. Na verdade são 12, né? Mas uma está praticamente vendida, então são 11. Eram 13 e o fatiamento causado pelas privatizações, que já vem ocorrendo há um tempo, o governo do Temer foi o que conseguiu articular para que uma das refinarias fossem vendidas e ocorreu agora no governo do Bolsonaro. A refinaria Isaac Sabah, localizada às margens do Rio Negro, em Manaus, iniciou suas operações no dia 6 de setembro de 1956 com o nome de Companhia de Petróleo da Amazônia, que era chamada de Copan. Ela opera desde o ano 2000 com capacidade de processamento de 7.300.000 litros de petróleo por dia. E ela dispõe de uma termoelétrica que produz e distribui 5,8 megawatts, uma capacidade suficiente para atender a demanda de energia de uma cidade com 35 mil habitantes. E o que ela produz? Ela produz GLP, gás de cozinha, nafta, petroquímica, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, óleos combustíveis, óleo leve para turbina elétrica, óleo para geração de energia e asfalto. É pouco? Não, gente, não é. Ela atende aos estados do Pará, Amapá, Rondônia, Acre, Amazônia e Roraima. Agora vamos conhecer a RLAM. Essa que nós vamos falar agora já foi vendida, gente. Essa outra que eu acabei de falar, ela está em negociação para ser vendida também. A refinaria Landulfo Alves, chamada de RLAM, foi a primeira refinaria nacional de petróleo. A sua criação se deu em setembro de 1950. Localizada no recôncavo baiano, sua operação possibilitou o desenvolvimento do primeiro complexo petroquímico planejado do país, o maior complexo industrial do hemisfério sul. Nela são refinadas diariamente 31 tipos de produtos das mais diversas formas, além dos conhecidos GLP, que é o gás de cozinha, a gasolina, o diesel e lubrificantes. A refinaria é a única produtora nacional de food grade,
Que é isso? Você não sabe, mas você come parafina, derivado de petróleo. Onde é que eles são colocados? Eles são usados na fabricação de chocolates, chicletes, tá? Uma série de produtos industriais, aquelas frutas que têm um brilho diferente, aquilo lá é parafina. E a RLAM produz essa parafina. E produz também uma espécie de N-parafinas. Que é isso? Elas são usadas como matéria-prima na produção de detergentes biodegradáveis, que estão aí para poluir os nossos rios, né? A refinaria iniciou sua operação com uma produção significativa para a época. Era o quê? 2.500 barris por dia, acabando de vez com a crença de que não existia petróleo em solo brasileiro. A Landulfo Alves, ou a RLAM, foi responsável por manter durante quase 3 décadas a Bahia como o único estado produtor de petróleo no Brasil, chegando a produzir 25% da demanda do país. Não é pouca coisa. E em 1953, com a criação da Petrobras, a refinaria foi incorporada à recém-criada companhia. Olha que essa refinaria foi criada antes da Petrobras existir. Então, vamos ver o que a RLAM produz. Diesel, gasolina, querosene de avião, asfalto, nafta petroquímica, gases petroquímicos, que é o propano, propeno, butano, parafinas, lubrificantes, GLP, óleos combustíveis, óleos industriais e térmicos, são específicos para a indústria, que é um lance lá de guardar calor, enfim. Ela atende principalmente os estados da Bahia e Sergipe, além de outros estados da região norte e nordeste. E alguns produtos são ainda exportados para os Estados Unidos, para a Argentina e alguns países da Europa. Temos também as companhias de gás da Petrobras, que é a TAG e a ANTS. Elas atuam no setor de transporte de gás mineral e elas detêm uma autorização de longo prazo para operar e administrar um sistema de gasodutos com cerca de 4.000 quilômetros de extensão, que são localizados principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. A ANTS, que significa Nova Transportadora do Sudeste, transporta gás natural por meio de um sólido sistema de gasodutos, conectando a região mais industrializada do Brasil com segurança e confiabilidade. Ok, você conheceu a Petrobras, você viu o quão rica ela é, o quão importante ela é e por que ela não deve ser desmembrada, por que ela não deve ser vendida. Ah, e eu me esqueci de falar por que a Petrobras tem se desfeito gradativamente. Vamos ver. Se ela é tão importante para o Brasil, por que ela tem sido fatiada, por que ela tem sido vendida a preço de banana para estrangeiros? Qual que é o objetivo disso? Para que isso? O processo de desmonte e fatiamento da Petrobras, porque essa estatal já vendeu mais de 30 bilhões de dólares em ativos. E nesse plano estratégico de encolhimento já houve muitas retiradas em atuações em campos de terra e também nas instalações em águas rasas. E já deixou de realizar cerca de 45 operações nas áreas de produção que não estão concentradas no pré-sal. A Petrobras tem fixado mais seus interesses no pré-sal, que fica na região sudeste do Brasil. A Petrobras anunciou um plano de retirada de uma parte bastante significativa de ativos na área de refino, com a proposta de venda de 8 das suas refinarias que possui. Essas refinarias respondem à capacidade de 50% do refino de petróleo nacional, ou seja, ela supre 50% da demanda nacional de combustíveis. A refinaria Landulfo Alves foi vendida para o grupo árabe Fundo Mubadala. Essa venda foi feita com valor pela metade do que realmente valia. A refinaria Isaac Sabah, que é a REMAN, está indo no mesmo rumo e está sendo negociada a 75% do valor que ela realmente vale. E o mesmo processo acontece com o segmento de gás e com o desmonte e a venda da infraestrutura da ANTS e da TAG, que compõe o conjunto de gasoduto e o conjunto de distribuição de gás, e a venda também da Gaspetro, que é a distribuidora de gás da Petrobras, que já foi vendida e foi comprada pelo grupo Compass, que foi uma subsidiada do grupo Cosan, que junto desse mesmo grupo, Cosan e a Raíce, tem um conjunto de operações que representam a Shell aqui no Brasil. Shell, gente, Shell aqui no Brasil.
Esse desmonte todo da Petrobras veio junto com duas decisões complementares que são fundamentais. A decisão de reduzir a carga do processamento das unidades de refinação cerca de 76%, ou seja, muito abaixo do que seria necessário para suprir a demanda nacional. E essa decisão foi tomada para facilitar a segunda coisa que aconteceu como efeito rebote e que acabou se tornando então essas duas decisões, uma casada com a outra. A venda das refinarias acabou facilitando a entrada de mais 30% de importadoras estrangeiras aqui no país. Você vai entender agora o que essas benditas importadoras fazem. E elas têm tudo a ver com o preço alto da nossa gasolina. E aí, a privatização e o aumento de preços estão correlacionados. Você não pode esquecer isso. Privatizou, aumentou o preço. Não adianta, não tem conversa. Porque quem tá comprando quer lucrar, gente. Ninguém compra uma coisa que não vai dar lucro, né? Essas medidas que eu acabei de falar, elas foram tomadas lá durante o governo do Temer, o temeroso, e se intensificaram no governo atual, especialmente quando o Roberto Castelo Branco geria a Petrobras. Esse cara é um economista brasileiro. Ele foi indicado para ser o presidente da Petrobras pelo ministro da Economia Paulo Guedes. E em fevereiro de 2021, desse ano agora, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que não outorgaria ao Castelo Branco um segundo mandato como presidente da petrolífera. O que tem acontecido nos 2 anos, desde que começou o governo Bolsonaro? Já houveram 94 alterações no aumento do diesel. Isso, gente, enquanto eu tava preparando esse vídeo, tá? Porque enquanto eu tava preparando, houve agora a greve dos caminhoneiros que aumentou de novo a gasolina. Já são dados velhos. 107 alterações no preço da gasolina. Isso não é nada razoável em termos de previsibilidade. Que isso? É em termos de organização, porque quem tá lidando com esse mercado, com a cadeia de abastecimento no mercado brasileiro, vai ficar temeroso em relação a isso. E o consumidor final também, né? Isso não gera confiança nenhuma. E quem vai pagar o pato vai ser sempre o consumidor final e o trabalhador brasileiro, porque são o elo mais fraco da corrente. Apenas nesse período de atuação do governo Bolsonaro, houveram elevações de 23% no preço do diesel, mais de 51% no preço da gasolina. E como efeito colateral, o preço do etanol também sofre mudanças, porque o mesmo complementa a gasolina e vai junto nessa onda de aumento de preço. A elevação sistemática de preços dos combustíveis e a do gás de cozinha impacta frontalmente o custo de vida da população. Por exemplo, os Ubers estão desistindo de trabalhar nesse ramo, entregadores que estão substituindo as suas motos por bicicletas, famílias que estão cozinhando usando lenha, e esse é um dado alarmante, já são 30% da população brasileira cozinhando dessa forma. Olha, se eu fosse presidente, eu teria uma vergonha de uma notícia dessa, porque, meu Deus, é horrível. Agora vamos entender por que os preços estão tão absurdos. Saca só que esse negócio não faz o menor sentido. A Petrobras tira o petróleo das águas brasileiras e envia esse óleo cru para o Golfo do México e faz um passeio internacional e depois volta para o Brasil. A Petrobras possui muitas refinarias e mesmo assim ela compra derivados processados de outras refinarias e vai ficar sujeita a flutuações de preço. Com essa ação, a Petrobras acaba externalizando e privilegiando empregos lá fora, ao invés de dar empregos aqui para os brasileiros. No momento da importação, nós ficamos sujeitos ao preço do dólar. Nossa moeda está num nível de desvalorização frente ao dólar que é vergonhoso. Não dá para ter negociações no dólar quando eu ganho em real e tão desvalorizado, né, gente? Tá muito difícil. Em 2016, houve uma abertura para as importadoras de combustíveis e isso acabou desencadeando um aumento das inscrições de novas importadoras para transportar os combustíveis juntamente com o processo de privatização da Petrobras em vários setores do setor de petróleo. E o outro fator foi a Petrobras focar na questão do pré-sal na região sudeste do Brasil. As demais partes dela que não estão envolvidas com o pré-sal estão sendo vendidas, estão sendo fatiadas pela privatização.
A Petrobras é uma empresa de acionistas, mas ela é majoritariamente estatal, porque ela pertence ao Estado. Ela tem se esquivado esse lado estatal e tem privilegiado os acionistas. Quando ela joga lá para ser refinada e volta e compra isso em dólar, quem está ganhando muito com isso, gente? Não somos nós. A Petrobras, quando privilegia os acionistas, ela abre mão da posição de soberania energética. E por que a Petrobras não elabora uma política de preço baseada nos elementos de custo de produção, ao invés de se basear no preço internacional? Já que nós somos brasileiros e ganhamos em real. Por que ela não faz isso? Por que ela não baseia o preço dela em real? Olha, a resposta para essa pergunta é que toda essa estrutura de fatiamento da Petrobras, em que as importadoras entram em ação, elas fazem pressão para que sejam enfraquecidas as negociações sobre as políticas de preços internos, ou seja, em real, não pode negociar em real, para que seja cotado sempre em dólar. Pra quê, gente? Pra quê? Pra promover lucro! As operadoras compram o petróleo por um preço internacional e para elas não seria favorável que a Petrobras, que é a maior das operadoras internas, né, que está aqui no Brasil, estabeleça um preço abaixo do mercado internacional, porque as operadoras compram por esse preço. E entraram muitas operadoras nessa história. E quanto mais gente tem, mais, né, precisa lucrar, obviamente. As novas operadoras que estão entrando aí, que estão só fervendo, aumentando cada dia mais, elas precisam ter uma garantia de que elas vão lucrar. Precisa ter um preço que tenha paridade de exportação, ou precisa ter um preço internacional. E aí, com essa história, nós nos ferramos. O gás de cozinha tá na mesma, porque tudo é produto derivado de petróleo. Primeiro, a Petrobras, ela estabelece um preço. O governo, no caso dos governos Dilma e Lula, eles estabeleciam um limite para a Petrobras, né? Inclusive, há uns mitos aí de que a Dilma deixou uma dívida gigantesca, porque a Dilma fez com que a Petrobras, que já tinha começado esse lance de colocar os preços em dólar no governo dela, e aí ela fez com que eles congelassem os preços para que isso não fosse passado para o consumidor. O segundo item que faz o combustível ficar caro são os tributos federais, são os valores fixos de taxação federal sobre o litro de combustível, que desde 2018 a CINT está zerada para o diesel, em resposta àquela greve dos caminhoneiros, lembra? Que foi ainda no governo do Temer, foi bem marcante. Então, nessa época, esse imposto federal para o diesel, somente para o diesel, ele está zerado. E os tributos estaduais, que são os ICMS, que é uma alíquota que é estabelecida por cada governador de estado. E geralmente essas taxas variam em torno de 12 a 25% sobre o diesel e 25 a 34% sobre a gasolina. E o custo do biocombustível, que será utilizado na mistura, no caso da gasolina, o etanol, e no diesel, o biodiesel. E as margens de lucro de distribuição e margens de lucro de revenda. Tudo isso compõe o preço da gasolina. E não vale ficar grilado aí com os governadores, porque o governo atual gosta de jogar a culpa, sabe? Ele tinha que fazer algo a respeito, mas ele não faz. Aí ele joga a culpa para os governadores de estado, dizendo que o ICMS está muito caro, quando na verdade esse imposto não tem sido mudado e não são eles os responsáveis por essa crise, por esses preços tão altos de combustíveis. O que encarece a gasolina, os combustíveis, é simplesmente a faixa de preço que sai da refinaria, a refinaria lá do México, que a Petrobras vendeu o óleo bruto, lembra? Então, esse preço é influenciado pela política de preço que a própria Petrobras faz mediante o dólar. É isso. Então, no início da pandemia, esse aqui é um outro motivo, tá? Houve um rebatimento muito grande nos preços do barril de petróleo em função da queda de mobilidade. Por quê? As pessoas pararam de usar carros, ônibus, viajar, enfim. E isso acabou tendo uma queda do preço internacional do barril de petróleo. E em abril e maio desse ano, o preço na bomba acabou caindo, né? Ele chegou mais ou menos a R$4. Né? Tá caro pra caramba ainda, mas o ICMS era o mesmo, não mudou, tá? Então não tem nada a ver o ICMS nesse caso. E o etanol e o biocombustível, por que eles sobem? Eles subiram também, mas não o suficiente para causar esse disparate todo no preço final. Também nós sentimos o impacto, né, do preço do gás de cozinha e também na inflação em geral. Por quê?
existem as logísticas, os transportes, estão intimamente ligados. Então, essas questões acabam impactando demais na vida geral do brasileiro. E lembrando que essas questões que nós falamos aqui hoje são de ordem geopolítica, porque tem tudo a ver com as características do mercado internacional de petróleo. E se a Petrobras estivesse inteira, sem estar fatiada pelas políticas neoliberais, haveria necessidade de fazer uma rota caríssima dessa, né, com o nosso petróleo, nosso. Olha, e isso gera lucro, viu, gente? Muito lucro. Para quem comprou parte da Petrobras a custos baixos, para a própria Petrobras também. E o que acontece lá em cima, por decisões erradas de privatizações, acabam reverberando aqui embaixo, numa cascata super infeliz de eventos que desembocam na população em geral. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário aí, concordando, discordando, mas seja gentil, por favor. É isso, fiquem bem. Semana que vem nós temos mais vídeos. Até mais!